Olá, amigos. Domingão, dia 16 de agosto. Vamos ao nosso radar da semana para os dias 17 a 21 de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise que está aqui, toda a programação do canal na parte de análise, radar do mercado, análise de fechamento, ambos aí diariamente, e análise especial toda terça e quinta e radar da semana, que é esse aqui todo domingo. Você pode se inscrever facilmente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que na sequência vai aparecer a opção para você se inscrever e você clicar em se inscrever gratuitamente aí no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, inscreva-se. Na parte inferior do vídeo vai ter a opção para você clicar no botão de se inscrever no canal. Aqui já estão os ativos que eu vou comentar nesse radar da semana: Ibov, dólar, Petrobras, Vale, NTCO3 Natura, Marfrig, MFG3, Cia Hering, HGTX3, CSNA3, BRAP4, SMTO3, JHSF3, MRV3, COGN3 e BBS3. Então, os ativos aí que eu vou abordar nesta análise especial. E antes de dar continuidade, lembre-se que a inscrição foi aberta excepcionalmente nesse final de semana. A inscrição do curso Invista Melhor usando análise técnica. Você pode se inscrever até o final do dia de hoje. Aqui o link está na parte inferior do vídeo, o link para você acessar e se inscrever está na descrição desse vídeo, se inscrever lá no curso. E também estou fazendo algumas publicações aqui através, tá um pouco mais aqui para o lado, aqui embaixo, né? Que na parte inferior você vai ver aqui, na verdade apontando certinho aqui, ó, seria aqui ó, o Instagram, @dvinvest, publicando conteúdo lá. Segue lá e acompanha o meu perfil lá no Instagram. Então, gráfico semanal do Ibovespa. O que nós temos? Temos o Ibov dentro de um processo de correção que a gente já tinha mencionado nos últimos aí radar da semana, considerando a questão da zona de resistência ali na faixa dos 105 mil pontos, 105 mil a 106.500. Ibov bateu ali, assim como bateu aqui nesse patamar, vai sentindo a zona de resistência. Quando fala esse patamar, é esse aqui, ó, olhando para trás ali, fundo anterior. Para quem está aí no curso Invista Melhor usando análise técnica, a gente teve uma live hoje de mais de 2 horas de duração, começou às 9, acabou praticamente 11h30 da manhã, e falamos sobre essa questão, né, da mudança de polaridade, vendo o Ibovespa fazendo isso aqui e novamente, de novo, fazendo a mesma situação. Mas está dentro, ou seja, de um processo de correção que, por enquanto, a minha leitura é fraqueza para cair. Pode ganhar força? Pode vir aqui e ter uma semana péssima. Um movimento forte para baixo. O viés é de baixa no curto prazo, no curtíssimo a curto prazo. Até que o mercado prove o contrário. Aqui a gente tem uma expectativa, eu tenho uma expectativa, né, uma leitura que aponta mais para se ter um movimento de baixa que pode chegar a bater nesses níveis aqui de 97.500 a 96.500. Zona de suporte principal para o índice Bovespa num processo de queda. Inclusive no gráfico diário está também dentro desse viés aqui de baixa, tendência aí mais para um cenário de indefinição, mas com viés de baixo, por estar dentro de um processo de correção do gráfico semanal. Para mudar essa expectativa, o Ibov teria que gerar realmente algo muito forte para cima, vou colocar até na cor azul aqui, ó, abrir a semana gerando algo para cima, mas por enquanto apontando um pouco mais para baixo. Quando eu falo gerar algo para cima, é fechar aí pelo menos para cima dos 103.236 e melhor ainda se romper a máxima desse topo descendente, que está localizada aqui na casa dos 104.523 pontos. Próximo ativo a ser comentado. Então, de maneira geral, só resumindo aqui em relação ao Ibov, eu vejo com bons olhos esse processo de correção. Se corrigir mais aqui, se vier mais para baixo, para mim não vejo um problema. Tende a gerar oportunidade em vários ativos, até para operações de position trade, tentando pegar um movimento de subida pelo gráfico semanal. É lógico que se voltar aí mais forte para baixo dessa região dos 96.500, 96 mil pontos, vai começar a apontar um pouco mais para outra região de suporte na faixa dos 90 mil pontos. Mas o que temos é isso aqui. Então, se o que temos é isso aqui, o que nos resta é planejar possíveis operações de compra se o mercado vier um pouco mais para baixo ou se começar a reagir a partir de agora. Essa é a ideia aqui do radar da semana. Não é a ideia que é mostrar só os ativos que vão subir na semana, não. A ideia é de destacar alguns ativos que têm um cenário, na minha opinião, dentro da minha metodologia, mais interessantes,
que podem trazer oportunidades no decorrer dessa semana ou no início já dessa semana, ou seja, lá no decorrer dela ou no início. Indo aqui para o dólar, então, temos o dólar com viés de alta. O dólar montou na semana passada um grande candle de alta, fez um candle aqui de indefinição nessa semana, esse aqui é o gráfico semanal, e traz uma expectativa mais positiva nesse momento, ou seja, um viés de alta. Um mensal, inclusive, conseguiu aqui superar a máxima do mês anterior, trazendo o primeiro sinal de fundo ascendente a favor da tendência de alta aí do dólar. Então, dólar em tendência de alta num prazo maior. Nesse ponto aqui, a expectativa dentro do que aconteceu é de quê? De se ter algum candle de alta. Essa seria a expectativa que eu tenho aqui, ou seja, um grande candle de alta. Você tem um candle ali de indefinição que simboliza mais correção no gráfico semanal, na minha opinião, mais correção, apesar de ter essa resistência importante. Resistência ali para a semana na faixa dos 5.485, ativo aqui sem a questão do ajuste, e depois na faixa dos 5.540,5. Então são os níveis um pouco mais relevantes de resistência. Tem, logicamente, a máxima do topo, que está localizado em 5.515, funcionando aí também como patamar de resistência. No diário, dá para ver o quê? Também uma tendência de alta. Tendência de alta, se pegasse até esse movimento aqui, tendência de alta de curto prazo. E com a sinalização positiva. O que começa a anular e trazer um aspecto mais negativo é ver o dólar voltando para baixo dessas duas mínimas aqui. Ou seja, terminar aí um pregão fechando aí para baixo dos 5.353,5. Reforçaria um pouco mais um cenário de perda de força, porque seria no gráfico semanal um sinal de topo abaixo do topo anterior, deixando o dólar um pouco mais indefinido ali no médio prazo. Seguindo agora para o outro ativo que eu separei aqui para a gente falar, a gente tem para falar aqui da PETR4, Petrobras, PETR4, pegando aqui a Petro, gráfico semanal da Petro está aqui, gráfico semanal. Petrobras terminou a semana apresentando queda de 0,53%. Mais uma vez, a Petro respeita a zona de resistência desse gap de corpo e desse fundo anterior, uma região que vai de R$ 22,83 até a região dos R$ 23,50. Mais uma vez testa, ou seja, quando falo mais uma vez é 1, 2, 3, 4, 5 semanas testando, oscila acima, fica um tempo acima, mas termina fechando a semana para baixo. E essa semana fechou com um sinal ali de reversão por parte dos candles, que é chamado um padrão de reversão dos candles, chamado de estrela cadente. Para confirmar esse padrão, a perda da mínima dessa semana localizada em 22,53 vai aumentar a chance. Seria um sinal de confirmação desse padrão baixista que sinaliza iniciar um movimento de queda ou mesmo um movimento lateral. Ou seja, nesse momento não dá para olhar para o gráfico semanal da Petro e ver, nossa, agora está com uma expectativa muito forte para cima. Ela chegou a romper essas máximas, mas não andou. Segue com o preço entre as médias, que é aquele cenário mais de indefinição. Quanto maior o tempo que a Petro ficar aqui, ou seja, perde essa mínima, mas não anda forte para baixo, e gerar algo aqui para cima, melhor vai ser para compra aí de prazo maior. Lembrando que o mensal desse ativo segue em ponto importante também, que é o fundo anterior ali em 23,28. Então passa por 22,83, 23,28, 23,50, zona de resistência importante. Se eu fosse sem olhar para o gráfico diário, se eu já pensasse no diário, no curto prazo, no swing trade, sinalizações acima dessa região de 23,28 a 23,50 seria o cenário mais interessante para compra na Petro. E aí, justamente indo para o gráfico diário, que é essa região aqui, ó, que aqui no diário seria lá por volta dos 23,48, eu vou falar 23 aqui, 23,43, que é esse topo aqui anterior, 23,43 a 23,60, que foi uma faixa de preço que eu mencionei bastante no decorrer desta última semana. Ou seja, o diário gerando sinalizações de alta acima desse patamar seria o contexto mais positivo para a compra. Mas nesse momento, olhando para o gráfico diário, viés mais de baixa. Por quê? Porque veio aqui testar essa resistência, gerou um candle de reversão chamado de nuvem negra, que foi até um padrão abordado em uma das dúvidas hoje dentro da live de sanar dúvidas do curso. Perdeu essa mínima, gerou confirmação para baixo, ainda fecha abaixo da média, gera nova mínima, então segue sem nenhum sinal para cima. Se não segue com nenhum sinal para cima, no semanal, apresentando um candle de lado de reversão, o viés é de baixa, a expectativa é de queda. E onde é que nós temos suporte na ação? Primeiramente, essa mínima desse grande candle de alta aqui na faixa dos 22 e 23, que é o início de um gap,
que o ponto mais importante tem um suporte do gap na faixa dos 22,05 e o ponto mais importante suporte na faixa dos 21,78. Então, para gerar algum tipo de compra na Petro, sendo um pouquinho mais agressivo, seria mais próximo do nível de suporte para buscar algum tipo de compra. Mas mesmo assim, teria que avaliar outros papéis para ver se a Petro seria o mais interessante para a compra de swing trade. Nesse momento, eu não vejo dessa forma. Seguindo aqui para Vale 3, dia de hoje, a gente está no domingo, né? Dia de hoje é o costume de falar lá na análise de fechamento do pregão. Então, a Vale terminou a semana apresentando aí uma alta de 1,49%, segue afunilando ali na zona de resistência, na sua máxima histórica, que está aqui localizada nos R$ 62,95, é que é a máxima dessa semana, que foi R$ 62,93, essa aqui R$ 62,95. Então segue apontando mais para cima. Para gerar algum sinal de baixa, de se ter alguma correção um pouco maior no preço, em vez de ser essa correção no tempo, o movimento mais lateral que está acontecendo, o primeiro sinal para isso seria perder a mínima dessa semana, localizada em R$ 60,11. Ou seja, voltar para baixo dos R$ 60 basicamente. Isso traria uma expectativa de poder vir a ter um movimento de correção que pode buscar uma região de topo anterior em conjunto com um gap de alta, ou seja, uma região ali em torno dos 57,36 até tem ali 56,97. Enfim, zona dos R$ 57. Seria um nível de suporte um pouco mais relevante olhando para uma correção no gráfico semanal, mas ainda não tem esse sinal. E olhando para o gráfico diário, a ação girou ali, está no seu chamado código de barra aqui, um alta, queda, alta, baixa, alta, baixa, alta. Então está basicamente fazendo um código de barra em definição, dificuldade de fazer qualquer tipo de entrada, uma primeira alternativa de entrada, superação dessa máxima desse candle. Segunda alternativa no decorrer dessa semana, essa aqui com risco maior, porque a resistência está muito próxima. A outra seria o rompimento de tudo isso aqui da região dos 62,95. Próximo papel, NTCO3, gerou uma semana muito forte para cima, foi até um ativo que eu coloquei na carteira exponencial no decorrer no início da última semana, tentando pegar um movimento de subida, e terminou dando certo, a ação conseguiu ganhar força para cima, fechou acima de tudo aqui, acima do gap, que não tinha conseguido fechar acima desse gap nas últimas semanas, mas conseguiu fechar agora, conseguiu fechar inclusive acima ali da máxima histórica, da faixa dos 51,29, candle forte de alta, tendência de alta, segue apontando mais para cima. Pode cair nessa semana? Pode cair, pode ter um candle de indefinição, mas o cenário é positivo para esse papel. Logo, se esse cenário é positivo, tem duas formas. Para quem está comprado já no ativo, a gente fez até uma entrada que já bateu no objetivo no decorrer dessa semana em termos de swing trade, não estou falando da questão da carteira. Para quem está posicionado, pode seguir dentro do ativo, tentando pegar o quê? Um movimento maior para cima e conduzindo a operação através de mínimas ascendentes que venham a ocorrer no gráfico diário. Ou seja, para quem entrou comprando rompimento, não sairia mais da operação, não na questão perdendo. O que eu queria dizer é, o stop ficaria abaixo da mínima desse candle. Ou seja, se voltar para baixo da mínima desse candle, descaracteriza e não ficaria mais na operação de swing trade, ou seja, a mínima desse candle está na casa dos 47,68. Para quem está de fora, que é o meu caso agora, né, porque eu já encerrei uma posição comprada, aguardaria um processo de correção no preço ou no tempo para planejar uma compra, seja de pivô de alta ou de fundo ascendente. O suporte mais próximo nesse momento localizado em 48,80. Na sequência, Marfrig, que também teve uma semana mais forte para cima, com alta de 10%, 10,1%. Conseguiu fechar acima de um patamar que não tinha força ainda para fazer isso lá. Aqui testou, não conseguiu, aqui testou, não conseguiu, agora testa e consegue, gerando sinal de fundo, de pivô de alta. Então é um cenário positivo para o papel, seja para buscar entrada pensando ou para quem está posicionado no médio prazo, é um ativo que inclusive está dentro da carteira perspectiva, que é uma carteira revisada mensalmente. O viés é de alta, mas não significa dizer que é uma certeza que o papel vai subir. Para quem está posicionado, se voltar para baixo da mínima dessa semana, posicionado inclusive em termos de médio prazo, de position trade, o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana, ou seja, para baixo dos 13,57 em 13,56. Para quem vai abrir a entrada aqui, stop pode ficar aqui, falando de position trade, tentando pegar
a continuidade de um movimento de subida pelo gráfico semanal. No gráfico diário, para a operação de swing trade, o que é que seria interessante acontecer, como já tem aqui um movimento de subida, aguardar a continuidade dessa correção que pode vir aqui para gerar fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel 3 períodos, ou se ela continuar subindo e depois gerar correção mais aqui para cima, já acima de um patamar ali se sustentando acima da região da faixa dos 15,40, por volta dos 15,40, seria mais positivo. Se sobe e fica aqui mais próximo da máxima, também possibilidade de buscar a operação de compra de pivô de alta em Marfrig. Outro papel que é do mesmo setor, falando rapidamente dele, JBSS3, é algo semelhante, fechou bem a semana, muito bem a semana, podendo trazer um aspecto, um movimento aqui maior para cima. Desafios da ação, 23,84, seguido de 24,83. Para swing trade, também na mesma forma de Marfrig, pivô de alta ou fundo ascendente, melhor ainda para buscar operações de compra. Ativo até abordado na última análise aí de fechamento do pregão, análise de sexta-feira. Na sequência, vamos aqui então falar, depois de Marfrig e uma passada rápida em JBSS3, vamos falar de HGTX3. Eu estou falando, primeiramente, eu falei de NTCO3, eu falei de Marfrig e agora eu estou falando de HGTX3. Eu estou falando de ativos que geraram sinais de alta ou confirmaram algum sinal de alta pelo gráfico semanal. Foi o caso de NTCO3, que gerou um candle forte para cima. Foi o caso de Marfrig, que também gerou uma formação de fundo. E a HGTX3 confirmando a sinalização de fundo que eu tinha comentado no radar da semana passada. Fechou bem, com alta de 3,59% a semana. E, por enquanto, o viés aqui é de alta. Muda essa característica se voltar a fechar para baixo da média, gerar nova mínima e muda essa expectativa. Mas, por enquanto, a expectativa é de alta. Para quem está posicionado já no médio prazo, ou seja, tentando um position trade aqui de algumas semanas, dá para se trabalhar com stop ou abaixo da mínima desta semana, de 14,66 em 14,65, ou abaixo dos 14,41, ficando ali nos 14,40 ou 14,39, o stop dessa operação de position trade. No gráfico diário, a gente até abriu uma compra na sexta, num pivô de alta que ela montou aqui. Então, ela fez aí um pivô de alta, possibilitando a entrada na ponta compradora. Para quem está buscando algum tipo de entrada após esse pregão aqui, a superação dessa máxima é uma alternativa. O stop fica um pouco longo, mas dá para trabalhar com stop na volatilidade. A proteção em termos de deixar o stop abaixo pelo menos de um suporte, ficaria basicamente pela proteção dessa região de topo anterior, ou seja, uma região ali que vai principalmente de 15,86 a 15,79, uma zona um pouco mais relevante que pode funcionar como suporte, que era uma resistência que estava sendo respeitada e que conseguiu fechar bem acima no pregão de sexta-feira. CSNA3, agora a gente vai falar de ativos que já estão dentro de um movimento de subida e que podem trazer oportunidade de compra pelo gráfico diário, mas que estão muito próximos de zona de resistência. No CSNA3 segue dentro de uma tendência de alta de médio prazo, iniciando basicamente um teste ali de uma zona de resistência, que é um gap, ainda não chegou a bater necessariamente, mas o gap fica principalmente aqui, inicia a resistência em 14,30 e vai até um patamar de 14,89. Então, a entrada no gráfico diário, a entrada de swing trade no papel no decorrer dessa semana, quanto mais distante for dessa zona de resistência, mais interessante para buscar uma saída em termos de objetivo na zona de resistência ou até mesmo lá na faixa dos 14,89 a R$15. Gráfico diário, então, está fazendo uma correção mais fraca, movimento mais fraco, a tendência continua sendo a tendência de alta, apesar de estar começando a dar uns sinais de enfraquecimento dessa tendência, de perda de força, mas ainda assim dá para perceber que rompeu a resistência, fez um pullback, está fazendo aqui um retorno do preço. Superação da máxima desse candle seria uma primeira alternativa de buscar uma entrada com stop aqui embaixo ou mesmo um pivô de alta, mas o pivô de alta ficaria mais restrito porque você vai ficando mais próximo, a compra do pivô de alta vai ficando mais próximo da zona de resistência que eu já falei e consequentemente tende a ir limitando a relação risco-retorno, aumentando o risco de entrar pressão vendedora lá na zona de resistência. Então a primeira alternativa de entrada seria isso aqui, stop aqui tentando pegar um movimento de subida. Se ela vier para baixo da mínima desse candle aqui, aí ela já começa a descaracterizar a possibilidade de abrir uma compra de swing trade nela, porque inclusive pelo gráfico semanal, que está aqui do lado, a perda da mínima desse candle já representaria uma chance de se ter um processo de correção
de se ter um movimento de baixa no gráfico semanal. Assim como teve aqui um movimento de correção, de se ter algo também aqui, se gerar essa sinalização de perda dos R$ 13,06, que é a mínima desse grande candle de alta do gráfico diário. BRAP4. Vou jogar primeiramente no gráfico semanal aqui, vou para BRAP4. Ação que nesse momento segue numa tendência de alta de médio prazo, movimento forte de subida, por enquanto sem nenhum sinal de baixa, sem perder mínimas ascendentes. Primeiro sinal negativo, perda dessa mínima ascendente aqui, perda dos 43,04, que traria um processo de correção, mas que já teria um suporte próximo, que vai de 42,39 até um patamar de 41,97. Então, ativo ainda bem alinhado para cima, apesar de estar um pouco mais afastado da média, um movimento mais longo para cima, relação ao risco-retorno tende a ser um pouco menor, mas o que chama atenção, por exemplo, o gráfico diário dela está aqui com a lateralização grande, que é um ativo ele correlacionado com a Vale, bem correlacionado com a Vale 3, e a superação da máxima desse candle seria uma primeira alternativa de entrada. A segunda, superação da máxima desse grande candle de baixa, dos 44,99, tentando pegar algo para cima. Primeira possibilidade aqui com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida dessa ação, pelo menos um pedaço de um movimento de subida aqui do gráfico diário, da tendência mais aí, do viés mais de alta a favor da tendência de alta do gráfico semanal. Depois de BRAP4, vamos falar de SMTO3, que teve aqui, segue numa tendência de alta, vinha mais travada, ela bateu ali numa toda uma região de topo ali anterior, ficou travada, rompeu, não evoluiu, ficou de novo travada e agora resolveu dar uma andada. Gerou um movimento mais forte de subida. Esse movimento mais forte de subida dá para ver melhor pelo gráfico diário, essa sequência aqui de alta que gera uma perspectiva ou uma expectativa favorável para cima. Mas para quê? Para eu planejar uma operação de compra, por exemplo, em algum processo de correção. Já entraria comprando aqui? Não. No meu caso, não entraria comprando aqui. Inclusive, ela até gerou um sinal de poder corrigir esse movimento de subida. Perdeu a última mínima ascendente. E a correção ela pode acontecer assim, de forma lateral, ou assim, movimento para baixo, que seria a correção no preço ou uma correção no tempo. Então, é um ativo mais para o desenrolar da semana, que pode trazer oportunidade no desenrolar da semana lá para quinta, sexta-feira ou nas próximas semanas, mas é um ativo que chama atenção, cenário gráfico que chama atenção, tendência de alta no gráfico diário, no curto prazo, tendência de alta no gráfico semanal, como já destacado aqui, desafio mais importante para quem está comprado, começa basicamente na região ali que era um topinho anterior, que tentou gerar um fundo, não conseguiu, que é uma região ali por volta dos R$ 26,25 até um patamar de R$ 27,10. Ou seja, uma entrada um pouco no diário, um pouco mais distante dessa zona de resistência, mais interessante seria para ter uma melhor relação risco-retorno nessa operação. E colocando o Fibonacci em cima do último movimento de alta aqui do gráfico diário, quais são os níveis de suporte que podem trazer um processo de correção e a gente ficar atento ali na questão de se ter alguma sinalização de alta. 23,62 e depois 22,97, fundo ascendente. Então são as duas alternativas aqui que eu visualizo, dois suportes que eu visualizo pelo Fibonacci, que podem trazer entrada interessante, melhor ainda se fosse aqui mais próximo dos R$ 23,00, que já teria até o apoio da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário. JHSF3, gráfico semanal. Agora eu vou falar daqueles ativos que estão dentro de um processo de queda no gráfico semanal e que podem gerar um sinal de alta no gráfico semanal. De que forma? Superando a máxima da semana anterior. Isso traria um sinal de um fundo ascendente no gráfico semanal e a possibilidade de se arriscar a entrada pensando em position trade, de ficar posicionado ali 3 a 10 semanas, ou seja, tentar pegar um pedaço de um movimento de subida do gráfico semanal. Operação aí de prazo um pouco maior. Porque quando o ativo está dentro do movimento de queda no gráfico semanal, geralmente ele está ou em tendência indefinida ou em tendência de baixa no gráfico diário. Então temos aqui ainda a JHSF3 pode vir até um pouco mais para baixo, para mim não teria nenhum problema, porque ela está em tendência de alta, foi muito forte esse movimento de subida. Quanto mais ela corrigir aqui, mais interessante eu diria que seria para compra de médio prazo nesse papel. Então chama atenção, voltou para baixo de um nível de suporte que era um topo anterior, tentou se sustentar acima, veio para baixo e agora, quanto mais ela se afastar um pouco dessa região, melhor.
mas o primeiro sinal para se gerar uma alta ali e aumentar a chance de subida é a superação da máxima dessa última semana, que ficou em R$ 8,68. Pelo gráfico diário desse papel, a tendência, como eu já disse ali, que a chance maior é a tendência de baixa, tendência basicamente de baixa. Dentre as médias, não vejo nenhuma alternativa de compra nesse patamar, mas dependendo de um sinal um pouco mais relevante aqui para cima, ou se passar a gerar, por exemplo, se passar a gerar aqui fundo ascendente já para cima de um patamar ali pelo menos de R$ 8,88, seria mais positivo buscar a operação de compra. Se vier um pouco mais para baixo no decorrer dessa semana, também me chamaria atenção para uma entrada se gerar aqui algum candle de força ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Nesse formato, temos aqui também a MRVE3 também nesse formato, que pode trazer uma compra na superação da máxima desse candle, que é um formato semelhante ao da JHSF3, de um martelo, padrão altista dos candles. A confirmação seria o rompimento aqui para cima, que seria ali a ação está dentro de uma tendência basicamente de alta. Resumindo, seria isso aqui, tendência de alta e processo de retorno do preço em cima de uma região de topo anterior, superação da máxima desse candle, possibilidade de arriscar uma compra de position trade, para quem tende a buscar um prazo maior e olhando lá para os topos anteriores, lá para a região de resistência dos 21,57 até um patamar de 22,20. Superação da máxima dessa semana seria a superação dos 18,78. Pelo gráfico diário, está ali como a JHSF3, assim, ainda dando uma patinada. Tendência sendo uma tendência de baixa no curto prazo, mas que pode começar a mudar se primeiro superar a máxima dessa semana e trazer ainda mais para buscar a operação de compra de swing trade, fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos. Seria o cenário mais adequado, ou seja, começa um movimento de alta no semanal e passa a gerar sinal de alta no diário. Foco muito maior ficaria para compra, mas vamos ver se ela vai confirmar isso aqui. Ela está trabalhando ali em cima de um patamar de topos anteriores. Começou fraco o movimento de subida, precisa realmente ganhar força aqui no decorrer dessa semana. Passar a trabalhar principalmente ele voltando para cima de R$19, lembrando que ela anula a tendência dela de baixa de curto prazo se superar a máxima desse último topo descendente localizado em R$19,39. COG N3 gráfico semanal. Gráfico semanal da COG N3. COG N3. Também dentro de um movimento de queda, eu gosto mais do cenário gráfico, em termos de cenário como um todo, mensal, com anual, quadrimestral, gosto mais de JHSF3, MRV3 do que de uma COG N3. Nessa última semana, na terça-feira, eu fiz uma análise especial desse ativo, que está aqui no canal, basta você pesquisar e dar uma olhada melhor lá. Ação em cima da região de suporte ali dos 7,20, fechou até um pouquinho abaixo, inclusive da média, que pode gerar também um fundo ascendente como MRV3, como JHSF3. Então aqui, ó, topos e fundos ascendentes, retorno do preço em cima de nível de suporte que é de um topo anterior, de um gap de alta na faixa dos 7,20, mas fechou um centavinho ali abaixo, e também colocando aqui os números do Fibonacci nesse último movimento de subida na região de 61,8% Fibonacci. O cenário de prazo maior é um pouco mais negativo, que eu já mencionei na análise especial. Ali bateu na região e um cenário de mais alinhamento para os vendedores. Aí tem um aspecto positivo aí nessa subida que está dentro da análise especial, o meu comentário a respeito. Qual a alternativa aqui de entrada? Superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar um movimento de subida pelo gráfico semanal na expectativa de se ter um movimento de alta. Qual a alternativa de arriscar essa operação, arriscar uma compra aqui, mas sabendo que tem uma resistência muito próxima ali na faixa dos 8,70, por volta de 8,77, aqui seria o rompimento de 7,58. Qual seria a forma de buscar uma entrada que não trouxesse um stop aqui tão grande, vamos dizer assim, que é um stop maior do semanal, aí na faixa de uns, deixa eu só colocar aqui que fica mais fácil de traçar aqui, na faixa de uns 10,4%, para 8,77 você teria ali um pouco mais do que, teria quase que uma relação risco-retorno de 1 para 1,5. Né? Já tem uma relação risco-retorno favorável, melhor ainda se for de 1 para 2, se tivesse um espaço maior. Qual a alternativa então? De pegar um stop mais curto? Seria o gráfico diário, que gerou aqui no pregão passado um padrão de alta dos candles chamado de perfuração, piercing, rompimento da máxima desse candle. Se você quiser saber mais sobre esse padrão, tem aqui a informação, um vídeo de aprendizado aqui no canal. Superação da máxima desse candle, possibilidade de abrir uma compra, lembrando que a tendência ainda segue sendo uma tendência de baixa.
A alternativa sendo mais arrojado, entrada na superação da máxima desse candle, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida. Segunda possibilidade, se fechar um pregão aí para cima dos 7,58, se eu não me engano, é isso aqui, 7,58, anulando a tendência de baixo, trazendo um viés mais positivo, gerando um sinal de alta também pelo gráfico semanal, que é justamente no rompimento dos R$ 7,58, e aí o stop ficaria abaixo da mínima desse candle, tentando pegar um movimento de recuperação desse papel, com stop mais curto. Então são duas alternativas aqui do diário, aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento lá para a faixa dos R$ 8,77. Lógico que vai ter um desafio ali imediato de resistência no diário na faixa de 8,03, fundo anterior, até o patamar de R$ 8,28, zona então de antigo suporte que pode funcionar como resistência para a COG-N3. E por último, vamos falar de BBAS3, que também está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, mas até agora não gerou sinal de alta, não superou a máxima da semana anterior. Na semana passada eu falei do ativo, mas também não gerou essa superação de máxima. Mais uma vez, o que chama atenção para arriscar uma compra? Se gerar algum sinal de força aqui que ainda não aconteceu. A tendência continua sendo de baixa no gráfico diário, mas sem sinal de alta. Se gerar algum sinal de alta aqui no início da semana, no decorrer da semana, é um dos primeiros pontos para avaliar alguma compra no papel. A sinalização mais relevante seria justamente superar a máxima desta última semana, que seria um sinal lá de mudança da tendência do gráfico diário de baixa para basicamente uma tendência já de alta, se conseguir superar inicialmente a região dos 34,89 até um patamar de 35,04. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção nessa análise aqui do radar da semana. Um grande abraço, lembre-se de deixar seu like aqui nessa análise, lembre-se de seguir lá meu Instagram, DV Invest. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã.